Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este é o seu canal de fé, sabedoria e espiritualidade. Estão preparados para a aula de hoje? Falaremos de preparação. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e também ative os sininhos para que você fique notificado dos próximos vídeos que terão. Então vamos lá, você acha que precisa se preparar para que você possa alcançar o seu propósito diante de Deus? Porque o que muita gente pensa é que a preparação só é possível quando estamos vivendo o chamado de Deus. Mas na verdade, precisamos nos preparar para que Deus nos encontre trabalhando e assim o nosso nível, o nosso alcance seja ampliado proporcionalmente ao tempo de preparo. E uma coisa é bom notar que quando falamos em preparação, nós temos que ter em mente que a preparação envolve muitas coisas, não só aquilo que estudamos, mas também as nossas experiências de vida. Falamos de sabedoria. Se você não acessou esse vídeo, essa aula de sabedoria, vou deixar aqui no card para você assistir essa aula onde falamos da importância da sabedoria. E quando pedimos sabedoria a Deus, muitas pessoas pensam que Deus estala o dedo e já dá a sabedoria e a pessoa já passa a ser sábia de um dia para a noite. E não funciona assim. A sabedoria, ela acontece com as experiências que Deus manda e envia à nossa vida. Então, se você pede, inclusive, paciência, o que você acha que Deus vai fazer? Vai colocar pessoas difíceis de lidar para perto de você. Isso é para você testar a paciência, para você exercitar, na verdade, a paciência. Então, é muito importante que você entenda que quando você pede algo para Deus, ele vai te dar, mas ele vai te dar em modo de experiência, porque a experiência é que vai transformar a sua vida e fazer com que você seja um homem ou uma mulher sábio. Então, lembre-se disso, que toda experiência, ela gera uma transformação. E essa transformação, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. O que eu quero dizer com isso? Porque tem muitas pessoas que, diante da dificuldade, diante dos problemas, ou elas enxergam oportunidades, ou elas enxergam dificuldades. E aí você já entende que uma pessoa experimentada na sabedoria, ela vai ver nos problemas da vida uma oportunidade e não uma dificuldade. Ela não vai ver as crises da vida dela como uma dificuldade, vai ficar murmurando, vai ficar reclamando. Não, uma pessoa sábia, ela não murmura dos problemas existenciais. Muito pelo contrário, uma pessoa sábia, ela entende o seu valor. Uma pessoa sábia entende que os problemas da vida vêm para fazer com que ela galgue um pouco mais na experiência da sabedoria ou da sapiência. Então, nós que somos cristãos, pautados na palavra do Senhor, precisamos entender de fato que as experiências, elas podem nos transformar positivamente ou negativamente. Se você está passando por qualquer situação difícil na vida e você pede a Deus sabedoria, e se Deus não te der experiência, é porque de certa forma você ainda não está no ponto de ser provado. E qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que nós, sendo ainda no ponto de não sermos provados, é porque não estamos ainda com a estrutura preparada para aguentar os problemas da vida. É claro que ninguém gosta de problemas. Quem queria problemas? Ninguém gosta, mas o importante é que nós estejamos firmes em Cristo, independente dos problemas, sabendo que este problema é uma preparação para nos impulsionar a vivermos o propósito que Ele estabeleceu para nós.
porque a Bíblia nos diz que Deus tem planos de bem e não de mal. Então Deus, Ele é amoroso e quer que nós entendamos o seu propósito. E nós precisamos viver o propósito de Deus na nossa vida e enxergar este propósito, agarrar este propósito e fazer desse propósito o nosso sentido de vida. Jesus, nosso mestre por excelência, ele esteve aqui na Terra há 2000 anos atrás. E ele, como 100% homem, ele teve que passar pelos mesmos processos existenciais de qualquer homem. Sofreu angústia, perseguição, frustrações, traições. Então Jesus, ele passou por muitas experiências negativas em sua vida, que fez com que ele crescesse, como a Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, no verso 52, que Jesus ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus. Ora, se até o próprio Jesus, o nosso mestre por excelência, o Criador de todas as coisas e o autor e consumador da nossa fé, passou pela experiência e teve sabedoria, e a sabedoria por medida no sentido de que ele ia crescendo em graça e sabedoria. Ia crescendo em graça, sabedoria e estatura. Jesus não nasceu já formado sábio, ele foi, pelas experiências da vida, alcançando a sabedoria, crescendo em sabedoria, até que então ele pôde cumprir e exercer o seu propósito. Ora, se até o mestre da Galileia teve que passar por várias experiências, experimentando a sabedoria, porque a própria palavra sabedoria vem de sabor, vem de experimentar, sabor, sentir. Então é isso. Deus quer que nós passemos pela experiência da vida, mas não simplesmente passar, mas vencer, superar. Porque há uma grande diferença. Tem muitas pessoas que passam pelos problemas da vida, mas não a superam. E Deus não quer que nós apenas passemos pelas experiências negativas e frustrantes da vida. Deus quer que nós a superemos. E para superar, precisamos agarrar a sabedoria, precisamos ter fé, precisamos ver na crise e nas dificuldades oportunidades, e aí sim nós podemos dizer que estamos crescendo em sabedoria. Este é o ponto de preparação que eu costumo dizer que é o pressuposto para vivermos o nosso propósito aqui na Terra. Sem preparação é impossível a gente viver o nosso propósito, alcançar o nosso lugar desejado, viver o nosso realmente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então a preparação ela é essencial. Sem a preparação, você não vai ter o nível de influência que você procura, porque a nossa preparação ela vai determinar o raio da nossa influência. E é nos preparando que Deus vai nos abençoar, nos enviando para mais pessoas. Se você não se prepara, se você tem um chamado para pregar a palavra, mas você não lê a Bíblia, você não estuda, você não ora, você não faz nada com relação à ministração, à palavra em si, como Deus vai te usar? Tem pessoas que esperam Deus levantar ela para que ela possa então despertar para a palavra. E não é este o caminho. Você precisa primeiro se preparar, porque eu não vi nas Escrituras Deus chamando pessoas desocupadas. Todas as pessoas que Deus chamou estavam ocupadas de alguma maneira. Então você precisa estar ocupado. E ocupado com o quê? Já com o seu propósito, já com o seu chamado. Se você sente no coração uma chama ardendo dentro de você para um propósito específico, começa a cumpri-lo hoje mesmo. Aí de onde você está, começa a exercer esse chamado. Se você quer cantar, comece a cantar. Se você tem um chamado para pregar, comece a pregar. Se você tem um chamado para dar um estudo, para preparar um sermão, para preparar, você começa hoje mesmo a viver o seu chamado. E aí Deus vai te encontrar trabalhando. Deus vai te encontrar ocupado. E aí, meu amigo, pode ter certeza que as portas vão se escancarar
diante de você. Mas entenda uma coisa, os nossos problemas, eles vêm para nos amadurecer. Os problemas nos vêm para nos amadurecer. Então não fuja dos problemas, pelo contrário, agradeça os problemas que você está passando, porque de certa forma está sendo bom para você, está sendo um divisor de águas na sua vida. Você pode não estar experimentando isso, mas saiba de uma coisa, que assim que você superar esse problema, você vai passar para um próximo nível. E aí as coisas vão ficar mais bonitas, mais gostosas, porém vai vir outros problemas, outros desafios, porque essa é a vida. Por isso que precisamos da sabedoria. A sabedoria é como se fosse um GPS que nos mostra os buracos que existem em nossas vidas, os problemas que existem pela frente. E a sabedoria, ela nos antecipa e assim a gente consegue programar e usar ferramentas para tentar desviar destes caminhos esburacados da vida. Então nunca fuja dos seus problemas, encare-o de frente e assim Deus vai te dar graça, vai te dar vitória. Então se prepare, comece a se preparar, porque Deus vai te levantar. Como eu disse, se até Deus usou a sabedoria para ser o seu arquiteto, quem somos nós para não fazer uso dela? Então faça uso da sabedoria. Lê Provérbios 8, você vai encontrar essa passagem, a sabedoria ao lado de Deus, na construção da vida. Então, se até Deus precisou de sabedoria, então vamos nos humilhar e pedir a Deus a sabedoria para vivermos uma vida excepcional, uma vida excelente aqui na Terra, cumprindo o que fomos chamados para fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te desejo paz e prosperidade e que você vença os seus problemas com sabedoria e com propósito, entendendo sempre que os problemas, eles vêm para nos amadurecer. Então, não reclame, agradeça a Deus. Deus abençoe e um forte abraço.